Olá, eu sou o Lucas e neste vídeo eu vou mostrar as principais funcionalidades do Financeiramente que irão melhorar a sua experiência de uso no sistema no seu dia a dia. Vamos lá! Inicialmente, faremos o login no sistema. Existem duas formas. Uma delas é acessar o site financeiramente.app, onde abrirá o site principal da empresa, botão login e ele direciona para o login. Ou acessar diretamente web.financeiramente.app e ele cai na tela de login diretamente. Vou acessar aqui com uma conta. Entrar. Ele já apresenta a primeira tela do sistema, o dashboard principal. Aqui eu tenho alguns exemplos de empresas preenchidas. Vou utilizar aqui o exemplo empresa. Lembrando que esse menu aqui de cima você pode fazer alternar entre as contas que você tem cadastradas, seja elas de empresas, filiais ou até mesmo o controle pessoal ou familiar nesta mesma barra. Então vou utilizar aqui o exemplo empresa, que é de alguns preenchimentos que eu já vinha fazer. Tela inicial. Menu à esquerda, onde tem as principais funcionalidades. A gente vai passar um por um aqui para conhecer. Barra superior, onde consta, né, a alteração das entidades cadastradas, o saldo atual acumulado da empresa, né, do controle que está ativo. E na direita superior eu tenho as opções de perfil, onde eu tenho o meu perfil, onde eu posso alterar minha foto, alterar meus dados de contato, as minhas assinaturas dos planos e também para abrir algum chamado e alguns chamados que eu fiz. Também o botão de sair. No centro da tela temos aqui o gráfico principal de fluxo e caixa, onde as cores mais fortes são as informações realizadas, as entradas e saídas realizadas, e as cores mais fraquinhas são entradas e saídas que são previstas, né? Elas não aconteceram ainda. Também temos o resumo das contas, nesse caso aqui eu tenho um caixa principal e um crediário cadastrado. Se eu clicar na conta, ele puxa o extrato, né, das movimentações, onde eu consigo alterar a data de início e de fim. E também nessa tela de extrato eu já consigo também alterar outras contas cadastradas. Então aqui eu tenho todas as contas, todos os movimentos que eu tive nessa conta, nesse caso caixa principal, de entrada e saída, o saldo no dia, a chavezinha aqui de pago ou não pago. Se eu perceber alguma conta que ela foi paga ou não foi recebida, eu consigo fazer essa alteração aqui mesmo. Então tem todas as informações de movimentos. No fim, um balanço total daquele período, que movimenta todos esses movimentos baseados em um extrato. Para voltar à tela inicial, botão de início. Então, resumo das contas. Vendas do dia é uma funcionalidade que vai entrar no ar nos próximos dias, vocês vão ficar a par disso, onde vai ser habilitada a função estoque e função ponto de venda. E aqui uma informação muito importante também para a empresa, onde ele mostra as movimentações de caixa baseado no mês que está selecionado. No caso, eu vou voltar aqui para janeiro. Ele me mostra todas as entradas recebidas, o somatório de todas as saídas e também desmembramento de saídas. O que gerou esses menos 500 nesse caso aqui? Então, foi despesas administrativas e aquisições. Dá uma prévia de um relatório do mês aqui, do que aconteceu. Então, é uma informação que é atualizada instantaneamente, baseada nos movimentos que vão sendo, né, que vão ocorrendo. Então, janeiro, aqui no caso fevereiro, eu tenho entradas de 210, saídas de 605, onde teve despesas administrativas, despesas financeiras, aqui totalizando um saldo de menos 395, que vai coincidir com o saldo realizado aqui do gráfico, então menos 395. E na barra de cima eu tenho o previsto. Qual que é o previsto de eu fechar o mês de fevereiro? Então, nesse caso, menos 438, onde a previsão de saídas é maior que a previsão de entradas. Um pouco mais abaixo, temos os recebimentos pendentes, contas que eu vendi
e não recebi, então ele me sinaliza aqui. No dia do vencimento ele já aparece como pendente e me pergunta se essa conta foi recebida ou não. No caso, eu tenho dois exemplos aqui de parcelas. Eu vou verificar se esse cliente me pagou. Ele fazendo o pagamento, confirmando o pagamento, eu consigo confirmar aqui os pagamentos. E ele já automaticamente já me creditou aqui no mês de janeiro, que era uma conta de janeiro. Então ele fica aqui como recebido, a próxima atualização de página ele vai sumir aqui da tela, já como eu já marquei como recebido. E mesma questão nos pagamentos. Todos os pagamentos que estão pendentes, né, de eu efetuar esse pagamento. Então ele me questiona aqui, chegando no dia do vencimento, se eu já paguei esse fornecedor ou se eu não paguei. Então se eu já paguei, eu posso simplesmente trocar a chavezinha aqui e ele vai confirmando esses pagamentos. E se eu clicar no movimento, como eu fiz agora, ele abre a tela de edição daquele movimento. Se eu quero alterar alguma data, alterar alguma classificação, né, algum fornecedor, eu consigo fazer essa edição aqui diretamente. Então eu vou fazer o movimento de novo. Aqui eu estava trocando a chavezinha. Se eu clicar no movimento, por exemplo, vou clicar nesse aqui. Ó. Cliquei nele, abriu a tela para edição. Aqui tem uma canetinha que é o mesmo botão de editar. E aqui tem um atalho rápido. Se eu clicar aqui, ele está mostrando como confirmado, pois eu já troquei a chavezinha para confirmado. Se eu quiser reabrir esse movimento, eu posso simplesmente apertar no pendente e ele reabre, né, o movimento e vai me perguntar de que dia que é esse movimento que ele está aberto. Cancelado, eu posso cancelar esse movimento, se ele não existe mais. Né? A diferença do cancelado para o excluir é que o cancelado ele cancela o movimento e fica ainda aparecendo aqui numa corzinha em cinza, para a gente saber o que foi cancelado. No excluir, aqui nesse botão, ele vai excluir o movimento total, ele vai sumir do sistema. Então, tem essas duas opções. E também tem a opção futuro, se eu quero jogar essa conta para o futuro. Por exemplo, eu fiz uma renegociação e alterei a data para o futuro. Então, eu consigo fazer essa alteração nesses menus rápidos sem a necessidade de entrar na edição. Se eu entrar na edição, ele abre a tela de edição de saída, né? Ação de saída, onde eu consigo editar todas essas informações aqui. Vou voltar para o início, vocês vão perceber que já vai sumir algumas confirmações aqui que eu já fiz. Ó, recebimentos pendentes já não tem nenhum. Pagamentos pendentes diminuiu aqueles que eu confirmei. Ele já alterou aqui no meu gráfico como realizado. O gráfico também tem a opção de visualização do saldo acumulado. Então o saldo acumulado que vocês podem ver que está riscadinho. Se eu clicar nele, ele vai me mostrar a projeção de um saldo acumulado baseado nas previsões de caixa. Tá? Então, é uma informação aí para identificar qual que seria o saldo acumulado no momento futuro, por exemplo. Vou deixar sem aqui, que daí ele só deixa as entradas e saídas. E mais abaixo, temos os últimos movimentos, quais foram as últimas entradas e saídas de caixa que tiveram. Quais serão os movimentos futuros? Aqui no mês eu consigo alterar, né, janeiro, fevereiro, e aqui também movimentos futuros, né, nesse caso fevereiro para frente. Mesma questão, eu consigo clicar no movimento e fazer as alterações que eu quiser, tanto de saída quanto de entrada. E mais abaixo, eu tenho um calendário que eu consigo identificar movimentos que tiveram em determinado dia. Percebem que tem alguma bolinha, que ela é verde ou vermelha nos dias que teve um movimento. A bolinha verde quer dizer que nesse dia eu fechei um saldo positivo. E a bolinha vermelha quer dizer que nesse dia eu fechei com um saldo negativo. Tiveram mais saídas do que entradas nesse dia. Então, por exemplo, eu quero ver aqui movimentos que tiveram no dia 9, por exemplo. Então eu clico no dia 9, ele carrega todos os movimentos que tiveram no dia 9. Então é uma informação bem útil para identificar quais movimentos tiveram em determinados dias. Vamos ao menu à esquerda. Depois falaremos sobre os botões de entrada e saída. Então já apresentamos o dashboard. Menu à esquerda, principal botão de início, onde ele volta para a tela inicial. Botão de estoque eu vou deixar para falar em outro vídeo, pois ele está sendo desenvolvido, sendo aprimorado, então esse aqui vai ser apresentado em outro vídeo. Clientes, são a base de clientes que eu tenho cadastrados, é uma opção facultativa, então o gestor
tem a opção de cadastrar ou não os seus clientes. Nesse caso que eu vou listar alguns que eu tenho cadastrado como exemplo. Eu consigo adicionar os clientes e também editar os que eu tenho aqui na base. No caso, eu tenho aqui um fulano de tal, vou editar. O único campo obrigatório é o nome, porém é muito importante que seja cadastrado todas as informações. Para clientes CNPJ, indicando o CNPJ, o sistema automaticamente já puxa todas as informações da empresa baseado na receita. Então, esse é um cadastro básico de clientes, onde você pode fazer esse controle. Então, registrar ou listar. Fornecedores. Também posso registrar e listar os fornecedores que eu tenho cadastrados. Mesma questão dos clientes, também o único campo obrigatório é o nome, porém eu tenho a opção aí de cadastrar todas as outras informações que a gente sugere que seja digamos, muito importante fazer todo esse cadastro. Posso cadastrar fornecedor XXX como exemplo aqui. Então, só o nome ele é obrigatório, o resto é facultativo. Aqui eu tenho a lista dos fornecedores que eu posso encontrar em fornecedores listar. Contas são todas as contas do movimento que eu tenho na empresa, seja ela um caixa, seja ela um banco, né, ou bancos. Vou listar contas aqui, eu tenho duas cadastradas como exemplo. Eu vou fazer uma edição aqui, um caixa principal. Esse crediário aqui é um teste, eu posso, né, eu vou excluir ele só para a gente fazer um outro cadastro. Quando eu vou excluir, ele me pergunta se eu tiver movimentos nessa conta, o que eu quero que faça? Que delete os movimentos ou que mova para outra conta. Então é muito importante cuidar quando for deletar alguma conta, se tiver algum movimento, fazer, né, mover esses movimentos para outra conta, porque senão eles serão excluídos. Nesse caso não tem nenhuma conta, eu vou deletar. E aí ela some. Vou fazer uma adição de uma nova conta aqui. Clico no botão adicionar. Tem duas opções, uma conta carteira, que seria um caixa físico, ou uma conta bancária. Nesse caso, vamos cadastrar aqui um banco, Banco do Brasil. Vou botar aqui Banco do Brasil, uma agência teste aqui, 0000, conta 1, 2, 3, 4, 5, dígito 6. E o saldo. O saldo, se eu clicar aqui, ele me mostra como zero. Se eu cadastrar saldo zerado, todos os movimentos que eu lançar retroativos nessa conta aqui, eles não impactarão no saldo. Então é muito importante, é muito interessante, que se atualize o saldo baseado na realidade dessa conta. Digamos, eu vejo na minha conta do Banco do Brasil, essa conta aqui eu tenho, digamos, R$200. Então eu atualizo ela a R$200. E aí todos os movimentos que eu vou cadastrar daqui para frente, eles vão manipular esses R$200. Então ele já cadastrou saldo de 200 e ele já somou aqui no saldo principal da empresa esse saldo de R$200 da conta. Então ele vai começar a manipular esse saldo, vai começar a alterar ele da data de hoje para frente. Se eu fizer lançamentos retroativos, digamos, na data de ontem, nessa conta aqui, ele não vai mudar os R$200. Tá? Então é muito importante a gente saber disso. Então nesse menu contas, consigo cadastrar contas ou listar as contas, que é essa tela que a gente está, e aqui a gente consegue fazer edições, né? Tanto edições de informações quanto edições de saldo e também excluí-las caso necessário. Movimentos. Aqui a gente consegue visualizar o extrato. Então, extrato por conta. Consigo selecionar o período e a conta que eu quero, ou todas elas, ou uma conta específica. Como a gente já tinha visto, consigo visualizar os saldos no dia, também fazer a troca aqui se o movimento foi pago ou recebido ou não. E também movimentos de contas recorrentes, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Que ele vai me mostrar todas as contas que eu tenho com recorrência, digamos, ou de recebimento recorrente ou de pagamento recorrente. Meios de recebimento são todos os meios que uma empresa costuma receber, ou dinheiro, ou cartão, ou boleto. Então aqui eu consigo cadastrar esses meios de recebimento. Qual que é a importância disso? Por exemplo, o dinheiro é o método que ele não tem taxa. Se eu recebo em dinheiro, eu não pago nenhuma taxa por isso. Mas eu vou cadastrar outro, por exemplo, um cartão ou um boleto. Normalmente o banco ou a operadora cobra uma taxa por operação.
Então, se a gente já fizer esse cadastro aqui, o próprio sistema já identifica essa taxa baseada no percentual, é uma taxa fixa, e já direciona essas despesas financeiras para uma conta de despesa, onde a gente vai ser possível depois visualizar em relatórios. Então é muito importante fazer, né, esse controle. Digamos que eu vou cadastrar um boleto do banco X, por exemplo. Aqui um tipo boleto. Retenção de crédito em dias. Depois que esse boleto é pago, quantos dias ele fica retido? Nesse caso eu vou botar 2 dias. O cliente paga na data de hoje e daqui 2 dias ele entra na conta. Eu informando esse dado aqui, o sistema já projeta esse recebimento para 2 dias para frente. Mesma coisa, por exemplo, como recebimentos do crédito. Tem operadoras que repassam o recurso em 30 dias. Então eu consigo já colocar 30 dias de retenção. Se eu faço uma venda hoje, nesse caso que eu estou gravando o vídeo dia 17/2, no crédito, e eu projetei 30 dias, ele vai projetar a entrada desse recurso no dia 17/3. Então ele já faz esse fluxo automaticamente baseado nesse pré-cadastro dos meios de recebimento. Então, nesse caso aqui do boleto, retenção 2 dias, e a taxa fixa. Normalmente boletos têm taxa fixa. Digamos que eu pago R$ 2,50 por boleto. Então, cada meio de recebimento que eu cadastrar por boleto desse banco X, ele já automaticamente já me debita R$ 2,50 por boleto. Se eu fizer parcelado em 10 vezes, por exemplo, para o meu cliente, ele vai me debitar 10 vezes essa taxa de R$ 2,50. Então, eu vou cadastrar aqui como um exemplo. As outras taxas percentuais, nesse meu caso, não tem. Então, meio de recebimento cadastrado com sucesso. Centro de custo. Que eu consigo registrar, também criar centros de custo para minha empresa. Digamos que eu tenho uma frota de carros, onde eu tenho despesas de manutenção, tenho despesas de combustível, mas eu também consigo controlar por carro, criando, por exemplo, um centro de custo. Criar aqui carro X. Ligar ele como ligado, salvar. Criei aqui carro X, aqui eu tenho outros cadastrados, aqui eu botei 2 placas como exemplo. Pode ser placa, pode ser... Né? Esse é um exemplo de carros, né? Onde a gente pode cadastrar também setores, pode cadastrar regiões, pode cadastrar vendedores, enfim. O centro de custo ele é bem flexível, onde a gente consegue controlar dentro de um gasto, por exemplo, gasto com combustível, quem que gastou aquele combustível, né? Que carro que foi, ou que vendedor que foi, por exemplo, ou que região que foi. Então é bem flexível esse centro de custo, onde eu consigo também, no menu listar, aparece essa lista aqui, eu consigo editar ou excluir esses centros de custo. Depois a gente vai ver onde eles aparecem ali para registrar movimentos. Relatórios, onde tem os principais relatórios. Movimentos por período, eu consigo visualizar todos os movimentos que tiveram no período, tanto de entrada quanto de saída. Gráfico de vendas e vendas vão ser postos num outro vídeo explicativo, junto com o estoque. Então, esse fica para outro vídeo. Consigo visualizar todas as contas a pagar, que eu tenho, né, em abertos, a pagar. Contas a receber, que estão em aberto de recebimento. Todas as contas que já foram pagas. Todas as contas que foram recebidas. Consigo visualizar relatórios por categoria. Daqui a pouco a gente já fala das categorias, que são baseadas em plano de contas. E também eu consigo visualizar um demonstrativo gerencial de caixa. Eu vou abrir esse aqui como exemplo, onde ele tem 3 opções. Vou botar aqui o mês de... Vou botar dezembro de 2020. Só para a gente fazer algum exemplo aqui. Essa conta tem algumas cadastradas. 3 opções: sintético, analítico e detalhado. Então, o sintético, ele mostra a partir de receitas, e as saídas são divididas em 4 grandes grupos. Então, custos variáveis, despesas variáveis, custos de despesas fixas e investimentos. Então, esse aqui é o modelo sintético. O modelo analítico, ele desdobra as contas principais em despesas administrativas. No caso aqui ele está aparecendo só as que eu utilizei, né? Só as que eu tive gastos. E também o detalhado, onde ele detalha todas as contas que estão dentro daquelas categorias principais.
Então esse relatório detalhado ele é muito importante para identificar onde foi as principais saídas, né? Nesse caso aqui a aquisição de matéria-prima representa 85% do total de saídas. Então esse percentual vai sendo construído de acordo com os gastos que eu tenho. Taxas de cartões é a conta que eu informei, né, que eu falei para vocês no meio do recebimento, onde ele já vai jogando todas as taxas de cartões que eu tive durante, né, os recebimentos. Então, esse relatório demonstrativo gerencial de caixa ele é muito importante. Ele tem uma prévia dele na página inicial, que é o analítico. Se a gente voltar aqui no página inicial, esse aqui, que aparece aqui, ele é o analítico. Então, é uma prévia dele. Se quiser ele detalhado, eu posso entrar lá em relatórios, gerencial de caixa. Por que é gerencial caixa? Isso tudo que foi recebido ou pago, né? Que teve desembolso de dinheiro e teve entrada de dinheiro no caixa. Então, são os realizados, não, os previstos não entram aqui. Plano de contas, que aqui são as categorias. O sistema já vem pré-cadastrado algumas categorias, mas você pode, né, fazer a edição aí e adicionar novas. Nesse caso, as entradas, todas as categorias de entrada que tiveram, né, que tem no sistema, aqui duas eu cadastrei como exemplo, eu posso excluir elas. E se tem algumas categorias que eu não uso, normalmente eu posso desativar elas aqui, e aí elas não vão aparecer nos relatórios e não vão aparecer nos campos onde eu vou botar a entrada. Eu posso deixar só as que eu uso. Então, de entrada, também posso adicionar novas categorias aqui. As de saída, também já vem pré-cadastrado algumas categorias, mas eu posso adicionar novas categorias, né? Digamos, eu quero adicionar um custo variável, adicionar um imposto, ou adicionar uma comissão, um frete, eu consigo adicionar novas categorias e também desabilitar essas que eu não utilizo. Por exemplo, categorias relacionadas a custos variáveis da produção. Eu posso desativar elas aqui e elas não vão aparecer para mim quando eu fizer alguma saída. Então, aqui é onde eu consigo fazer a edição desse plano de contas. Controles é o campo onde eu verifico quais são os controles que eu tenho. Nesse caso, eu botei controles empresarial. É um controle de empresa que eu tenho. Eu consigo adicionar novas empresas, onde elas vão ficar relacionadas aqui. E também consigo adicionar novos controles. Por exemplo, um controle pessoal. Consigo criar um novo controle. Nesse caso, eu não tenho nenhum. Posso adicionar um. Né? E ele vai aparecer aqui em cima também, como controle. E cada vez que eu troco aqui em cima, ele muda todo aquele controle para aquela entidade selecionada. Então aqui eu consigo adicionar novos controles. Esse menu de adicionar também a gente encontra aqui, cadastrar. Menu configurações, compartilhar acesso, eu consigo adicionar colaboradores para minha conta. Nesse caso eu tenho duas contas minhas que estão vinculadas a esse controle. Mas eu quero adicionar, por exemplo, um funcionário meu para ele auxiliar no preenchimento. Eu consigo compartilhar esse acesso. Vou botar e-mail aqui fulano, vou botar aqui detal, @xx.com. Eu consigo habilitar quais são as sessões que ele pode ver. Então, seleciono todas as sessões que ele pode ou não pode ver, salvei e ele vai receber um e-mail, né, convidando para esse acesso. Então ele faz o cadastro com o e-mail dele, com a senha dele, e ele vai ter a mesma tela de acesso, né, claro, de acordo com as liberações que foram feitas aqui. Então esse compartilhamento de acesso serve para qualquer tipo de entidade, né? Ou empresa, ou controle pessoal, ou controle familiar. É muito comum a gente ver isso em controle familiar, onde o gestor da família cria a conta e adiciona todos os participantes da família para também terem um acesso, terem um login e fazer esse controle da empresa, adicionando funcionários. Então essa é a função de compartilhamento de acesso. Voltar para a tela inicial, agora vamos falar de entrada e saída, são os movimentos de ação. Então, entrada ou saída, tem dois botões grandes aqui que a gente pode ver no site web. E no celular Android, eu sempre recomendo usar Android, que tem aplicativo. No celular ele vai aparecer apenas esse botãozinho aqui, verde, que vai ter as mesmas funções de entrada e saída e transferência.
Aqui o botão vendas eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Então, vou me dedicar nesses três aqui, nesse vídeo aqui. Então, entrada de recursos, saída de recursos e transferência de uma conta para outra. Movimento de entrada. Valor total da conta. Digamos, fiz uma venda para um cliente e vou receber R$1.000. Faturei na data de hoje, digamos 17. Data prevista de recebimento, dia 17 de março. Então, botei 30 dias. Categoria é baseada no plano de contas, que a gente falou agora. Categoria, vou colocar aqui como uma receita. Posso criar categorias diferentes também, isso vai de acordo com cada gestor. Método de recebimento. Aqui vem a questão que a gente falou antes dos meios de recebimento. Se eu botar dinheiro, é um meio de recebimento que ele vai me pagar no dinheiro lá para o dia 17 de 3. Se eu colocar no boleto, quer dizer que eu emiti um boleto para essa pessoa. Então, boleto Banco X, que foi que a gente fez o pré-cadastro. Então, quando eu fizer o lançamento dessa entrada de R$1.000 para o dia 17 do 3, ele já vai automaticamente me debitar a taxa do boleto que foi previsto lá quando eu fiz o cadastro. Então, o boleto, nesse caso foi à vista. Se eu quiser parcelada, por exemplo, digamos que esse cliente vai me pagar parcelado em 3 vezes, a primeira parcela para o dia 17 do 3. Então, ele fica 17 do 3, 17 do 4 e 17 do 5, 3 parcelas no boleto. Ele já me projeta isso como entrada. Na conta, eu consigo selecionar qual conta que é, então, se é no caixa principal ou na conta do Banco do Brasil, no caso que eu cadastrei, vou botar aqui Banco do Brasil. E cliente, eu consigo selecionar qual cliente que é, e se ele não tiver ainda pré-cadastro, eu consigo fazer um novo cadastro rapidamente aqui. Cliente, teste, rapidamente, e ele já para mim selecionar ele como venda. E algum comentário que eu quiser realizar sobre isso. Salientando que as principais informações são a linha de cima, que são as informações obrigatórias de se preencher. As outras informações abaixo elas são facultativas, mas salientando sempre que é muito importante fazer todas elas, todos os preenchimentos que vão facilitar na geração dos relatórios depois, né? Que daí a gente entra na questão de gestão, não simplesmente anotar números, né? A gente anota, mas depois faz a análise para tomar a decisão. Então, nesse caso aqui, fiz uma venda de R$1.000, faturei hoje 3 vezes no boleto, conta do Banco do Brasil para o cliente teste, salvei. Ele já vai me projetar as parcelas para o futuro. Então já vai me projetar aqui, se eu procurar aqui movimentos futuros de março, já vai me aparecer aqui, está aqui ela, 333,33, parcela 1 de 3, prevista para o dia 19 do 3, cliente teste. Movimentos de entrada, só um detalhe. Se eu tiver novos lançamentos para fazer, eu posso clicar nesse salvar do lado. Salvar e criar novo, ele salva e volta para essa mesma tela. Se eu somente salvar no botão laranja, ele salva e fecha e vem para a tela inicial. Então, só um detalhe aí. Movimento de saída. Valor total da minha conta. Vou cadastrar um exemplo aqui de R$200. Competência, eu vou botar a data de hoje. Vencimento da data de hoje. Digamos que a data dessa despesa aqui é de hoje. Categoria. Aqui vai puxar o plano de contas de saída. Então eu consigo, né, direcionar para qual categoria é. Eu posso simplesmente buscar aqui, se for, por exemplo, energia elétrica. Então fiz uma busca, ele já me direciona como uma despesa administrativa energia elétrica. Paguei à vista, digamos que paguei da conta do Banco do Brasil. Fornecedor, eu posso cadastrar aqui o fornecedor. Vou botar aqui, digamos que seja um fornecedor Y, que já está cadastrado, lá da minha rede de energia. Centro de custo. Aqui que eu consigo colocar qual centro de custo se refere a essa conta. Por exemplo, se eu tenho um galpão de estoque, por exemplo, que fica alocado em outro ambiente, que não seja na matriz da empresa. Então, na conta energia elétrica vai estar todos os gastos de energia da empresa, seja da matriz, seja do próprio galpão de energia, de estoque. Mas no centro de custo eu consigo dizer que esses R$200 é uma conta de energia elétrica, que está vinculado ao plano de contas de energia elétrica, mas que faz parte de um centro de custo do ambiente X, por exemplo. Então eu consigo cadastrar lá o centro de custo referente. Outro exemplo
é, por exemplo, que esses R$ 200 que eu gastei com despesa de veículos. Aqui, despesa com veículos. Eu tenho lá uma frota de 10 carros, por exemplo, e eu gastei R$ 200 com, né, de manutenção. Né, todas as despesas com veículos vai entrar nessa conta de despesa com veículos. Mas eu quero saber de qual veículo que foi esse gasto. Então eu consigo criar um centro de custos. Nesse caso eu tenho 3 carros aqui cadastrados, 2 placas e um carro X. Esse gasto foi no carro X. Então eu vou ter relatórios referentes a despesas totais de veículos, de todos os veículos, mas também vou ter relatório específico daquele centro de custo. O carro X gastou tantos reais lá dessa conta, então eu consigo ter esse direcionamento. Também colocar algum comentário que eu queira. Então salvei. E esse gasto foi debitado na data de hoje. Como eu cadastrei na data de hoje, está aqui R$ 200, ele já me abateu aqui do meu saldo, não estava 300 e virou para 100. Então essas são as principais funcionalidades. Também de entrada e saída são as principais. Também o movimento de transferência. Se eu quero transferir de uma conta para outra, quero, por exemplo, transferir do meu caixa principal para a conta do Banco do Brasil. Então eu consigo fazer transferências de recursos. No caso, eu tiro o dinheiro do caixa e deposito no banco, por exemplo. Consigo fazer esses movimentos aí. Então essas são as principais funcionalidades que com certeza vão aumentar ou melhorar a sua experiência de uso no dia a dia. Então, qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição para realizar uma capacitação e auxiliar aí no uso e na sustentabilidade do uso. Contem com a gente para isso. Um abraço.